let's go. Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Fatos Histéricos. Ah, yeah! Punk rock, papito. É verdade, esse programa vai ser louco hoje, cara, porque esse assunto a gente conhece. Gostamos muito. Gostamos né? bastante. Inclusive tá aqui, já vamos fazer de primeira Propaganda. a nossa propaganda da nossa banda, mais de 20 anos, os Tortos. Em plena Cis Brasil. De ranho. Isso aí. Tem essa toda nojeira, assim, o punk já nasceu sujo, descabelado, ou melhor, penteado, desse jeito, imundo, vomitado. Qual é que é o punk? O punk é caótico, né? O punk nasceu no mundo caótico que a gente vive, mas principalmente dentro desse caos, as pessoas precisavam primeiro falar sobre esse caos, as pessoas precisavam se divertir nesse caos. Tá. Então são dois motivos que fizeram nascer esse movimento, é considerado um movimento, né? Tem ideologias, etc., premissas, e lá vai pedrada, né? Sim. Que é o paulada punk. também. Butinada. Também era violento, assim, também. It was a really interesting set because our equipment kept breaking down and we kept breaking strings and we would get into fights between songs, so we hardly ever even finished a song. O punk nasceu basicamente assim da música, porque assim, o punk é uma palavra muito abrangente que envolve assim música, moda. And then in London, we'd see these pictures of kids who call themselves punks, and they'd have safety pins all over the place. They'd rip the clothing on purpose just so they could buy a whole bunch of safety pins and put the safety pins in the rips all over the place. Surgiu basicamente pela moda, né? A história do Malcolm McLaren, os Sex Pistols, né? É o que surgiu assim o visual punk. Mas já existia. Eram né? anteriores, como Ramones já era Sim. anterior, o The Studios, que todo mundo fala também. Na história que eu tava lendo, que eu pude ver nas fontes, começa eles falando do Ramones. Let's go. Let's go. Let's go. Pré-punk que eles dizem existia. Pré-punk, proto-punk, os caras MC5. Ao simplismo mesmo, né? Os Ramones ali com 3 acordes e o faça você mesmo, né? Que é uma das características básicas para fazer parte, né? Desse espírito punk. Fora da rota comercial, enfim. Exatamente. Né? Tu tem que dar um jeito, tu tem que fazer, né? Mas claro, que também está vinculado a uma aparência, né? Ao pessoal lá de moicano, ali como tem na foto, né? Há uma atitude agressiva, subversiva, né? De ir contra o estabelecido, né? Que é como surgiu a música, né? E o que existia na época? Existia lá o disco music, né? Os solos intermináveis de 52 minutos. We're missing the essence of rock and roll, which was basically what we grew up with, was the 3-minute song. What happened though was that because we were playing so fast, the 3-minute songs became 1.5-minute songs. Os caras se vestiam completamente diferente do que o movimento hip se vestia. Não sorriam, não é aquela coisa. E os Sex Pistols também trouxeram aquela coisa também mais da raiva. Eles começaram a usar alguns símbolos, tipo... E aí que entra um pouco da política, os Ramones não eram nem o tanto. Tinha Ramones também, né? Mas era uma outra forma, talvez. O Ramones era mais diversão, né? E Sim. o resto depois dos Sex Pistols que veio, assim, a partir dali... começou a ser político também, né? Daí tu tem uma outra versão que é os anos 80, né? Sim. Também. Isso a gente tá falando de 1970, né? 74, com Ramones, depois Sex Pistols, e a partir dos anos 80 muda a coisa, daí fica mais político, surgem outros tipos de ramo, como a narcopunk. Like Black Flag, Circle Jerks, Dead Kennedys are a phenomenal band. They had so much great stuff to say. Got this sick sense of humor that other people have, but they're not showing in their bands. What can I do with that? Plus, what would happen if I took the horror of Alice Cooper, but made it about real things that happen to people? Instead of vampires and monsters,
police brutality. Dead Kennedys. Dead Kennedys, Circle Jerks. Aí o punk chega no Brasil Sim. também, né? É Restos do Nada, a primeira banda punk, considerada punk. Não tem descrição, estamos sempre nesse pau, atraindo ratos. Na década de 80 tem muita coisa boa lá de São Paulo, né? Aquelas bandas muito loucas lá. Inocentes. As Mercenárias. Ratos. Ratos. E aí vai. Aqui no Rio Grande do Sul, os Replicantes. Exatamente. Nossos amigos, os Replicantes. Bom, o punk is not dead. Ele ainda vive, tem muita gente trabalhando indo em cima e às vezes nem tanto numa vertente tão política como na origem. A minha mente é um raio, e eu sou burro. Eu sou um idiota. Vai ser contra qualquer tipo de governo, qualquer tipo de status estabelecido. Oh, a gente vai terminar com um dos grandes ídolos, porque esse foi ao extremo. Esse foi contra tudo, contra todos. Contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Esse foi, eu acho que um dos maiores, se não o maior punk de todos. Em breve, um Fatos Histéricos sobre ele. Sobre ele, aguarde, tá? Aguarde. Muito obrigado pela audiência, espero que você não tenha gostado, porque um bom punk não vai gostar de nada e não vai querer saber dessa porcaria. E a gente encerra com o que dá pra mostrar de Didi Allen.